Essa semana eu estava fazendo uma live com o professor Gustavo Arruda e surgiu uma dúvida de um aspecto prático, uma questão prática muito bacana e que não tem resposta pronta na lei, no Código de Processo Civil ou em qualquer outra lei. A questão é a seguinte: imagina numa demanda de reintegração de posse, de missão na posse, ou até mesmo lá na ação de despejo, em que eu determino a retirada coercitiva da pessoa, do bem imóvel, mas o sujeito me deixa lá todos os seus móveis. Bens pessoais, pertences pessoais, móveis. Eu já vi na prática até um automóvel que ficou estacionado na garagem. O que eu faço? Porque o juiz ele determina como meio de cumprimento, normalmente, o arrombamento à força policial. A polícia vai lá e vai me ajudar a tirar a pessoa do imóvel. Mas a polícia certamente não vai também carregar os móveis daquela pessoa. Então o que eu faço com isso? Qual é a solução que eu vou dar na prática? Para dar essa solução, eu sempre reitero aqui, a gente precisa usar criatividade. O advogado precisa usar criatividade para propor para o juiz uma solução que tenha respaldo no direito, mas que também melhor atenda aos interesses do seu cliente. Na prática, se a gente for lá na lei de locação, por exemplo, que é um parâmetro que a gente pode usar, lá no artigo 65, no parágrafo 1º, ela vai falar, a lei de locação, que o locador, o autor da ação de despejo, ele vai ficar como depositário daqueles bens que foram deixados pelo réu na ação de despejo pelo locatário. Mas será que o depósito é uma solução interessante? Veja bem que o depósito, ele representa custos para aquele que vai ficar com o encargo de depositário, de forma que, se eu não der uma solução para essa questão, eu vou acumular custos que dificilmente eu vou conseguir repassar para o réu na demanda. Normalmente esse réu, ele é réu porque ele não tem dinheiro para pagar aluguel, não teve dinheiro para pagar o financiamento do próprio imóvel, de forma que esse sujeito provavelmente não vai ter dinheiro para pagar os custos do depósito. Mas essa é a primeira solução. Ora, eu nomeio o autor como depositário, ele inclusive pode fazer uso, por exemplo, do aluguel de um depósito e eu condeno o réu na demanda a arcar com esses custos do depósito. Não me parece uma solução boa, ou pelo menos, talvez, fala assim, é uma solução boa para o primeiro mês, é uma solução boa para os primeiros 40 dias, mas se eu deixar essa situação no longo prazo, eu vou acumular dívidas e eu vou causar um prejuízo para esse depositário. Eu gosto muito de uma solução que usa o direito civil e que já teve respaldo na jurisprudência, pelo menos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual é? Ora, se a pessoa simplesmente deixa os bens naquele imóvel, ela está manifestando o abandono em relação a eles. Então, existe decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que aplica o artigo 1275, inciso 3º do Código Civil, falando o seguinte: intime-se o réu e fala, você tem um prazo para ir recolher as suas coisas, caso contrário, vou entender que houve abandono e o credor ou autor pode dar a esses bens o destino que melhor lhe aprouver, ou seja, ele pode doar esses bens, por exemplo, ou fazer qualquer uso em relação a eles. Eu gosto dessa porque normalmente o que a pessoa deixou para trás não é coisa valiosa, né? Se fosse valiosa, ele tinha carregado com ele. É porcaria. É porcaria. Na prática, semana passada eu tive um caso exatamente igual em ação de despejo e eu determinei exatamente isso. Intime-se, tem 5 dias para ir lá retirar as coisas. Mas eu vi que as coisas eram porcaria. Era só tranqueiraiada. Outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já tratou de uma questão similar, ela permitiu com que o autor penhorasse aqueles próprios bens que foram deixados pelo réu para fins de pagar as dívidas que estavam acumuladas. Nesse caso era um caso de locação, então havia despejo e cobrança.
o Tribunal de Justiça afastou a empenhorabilidade, existe uma empenhorabilidade específica para os pertences pessoais, os bens que guarnecem a residência. O TJ afastou falando, ó, se não é mais a sua residência, se você abandonou esses bens, a empenhorabilidade também cai. E isso é possível, é uma solução interessante, mas só naquelas hipóteses em que os bens tenham um valor e possam servir para satisfazer a dívida. Olha só, essa é um daqueles casos que eu preciso usar a criatividade. Eu tenho que pensar um pouquinho fora da casinha, eu tenho que me socorrer de outras normas legais. No Código de Processo Civil não vai estar a resposta para isso. Eu tenho que buscar uma jurisprudência que respalde aquele entendimento que melhor comporte o interesse do meu cliente, e eu tenho que apresentar para o juiz uma solução criativa dessas, que aí assim eu estou fazendo o melhor trabalho em defesa do interesse do meu cliente. Espero que tenham gostado dessa aí. Compartilhe, deixa o seu like aí e fica à vontade. Manda perguntas, manda comentários aí para a gente continuar esse debate.